Perguntamos a estas 5 IAs, que claramente entendem de futebol, o 11 ideal histórico do Manchester United em uma formação 4-3-3. E começamos pelo diretor técnico, e a verdade é que não poderia ser outro senão Alex Ferguson, o treinador mais icônico da história do Manchester United e possivelmente do futebol mundial. Durante seus 26 anos no comando, transformou o clube em uma potência global, conquistando 38 títulos. Mas seu legado vai além dos troféus. Formou gerações de jogadores e estabeleceu uma cultura de sucesso. De forma contundente, Alex Ferguson conquista o título de melhor técnico do Manchester United. Vamos com o goleiro, onde a IA francesa votou em Peter Schmeichel. O dinamarquês é considerado um dos melhores goleiros da história e o mais influente do Manchester United. Entre 1991 e 1999, disputou 398 partidas e foi peça-chave na era dourada de Ferguson. Conquistou 5 Premier Leagues, 3 FA Cups, uma League Cup, 4 Community Shields e a Champions League de 1999, onde sua presença imponente e defesas cruciais foram decisivas, sendo um verdadeiro pilar na defesa. Seu carisma e personalidade o transformaram em um ícone, mantendo uma média de menos de 1 gol sofrido por partida na Premier League durante seus anos no clube. E foi outro consenso. Todas as IAs votaram nele. Peter Schmeichel se junta ao 11 histórico. Continuamos com o lateral direito, e o escolhido de Grock foi Gary Neville. Um lateral consistente e leal, disputou 602 partidas entre 1992 e 2011, sempre nessa posição, sendo um símbolo da famosa geração Class of 92. Conquistou 8 Premier Leagues, 3 FA Cups, 2 League Cups, 6 Community Shields, 2 Champions League, uma Copa Intercontinental e um Mundial de Clubes. Sua inteligência tática, cruzamentos precisos e parceria com David Beckham pelo lado direito foram fundamentais no estilo ofensivo de Ferguson. Embora não fosse o mais técnico, seu papel de líder como capitão e sua consistência defensiva o tornam imbatível. Seu legado como canterano e sua influência no vestiário reforçam ainda mais sua escolha. Nenhuma IA contestou, todas concordaram. Gary Neville é o lateral direito deste time histórico. Vamos com a dupla de zagueiros. ChatGPT escolheu Rio Ferdinand. Entre 2002 e 2014, disputou 455 partidas e se consolidou como um dos melhores defensores de sua geração. Conquistou 6 Premier Leagues, 2 League Cups, 6 Community Shields, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Sua elegância com a bola nos pés, velocidade e capacidade de antecipar jogadas o transformaram em um zagueiro moderno. Formou uma dupla icônica com Nemanja Vidic, sendo fundamental na solidez defensiva do United. Seu comando tático e habilidade para iniciar jogadas desde a defesa marcaram uma era. Mais uma vez, todas as IAs concordaram. Ele é coroado como o primeiro zagueiro do 11 histórico. E, claramente, o outro zagueiro tinha que ser Nemanja Vidic. Entre 2006 e 2014, disputou 300 partidas e foi o complemento perfeito de Ferdinand. Conquistou 5 Premier Leagues, 3 League Cups, 5 Community Shields, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Sua agressividade, força nos duelos aéreos e liderança o transformaram em um verdadeiro muro defensivo. Foi capitão da equipe e referência nos momentos decisivos, como na final da Champions de 2008, onde neutralizou jogadores como Didier Drogba. Sua média de duelos vencidos e seu impacto na organização defensiva o tornam ideal para esta posição, um lugar mais que merecido no 11 histórico. Vamos para a lateral esquerda. Deepseek votou em Dennis Irwin. Entre 1990 e 2002, disputou 529 partidas e é considerado um dos laterais mais completos da história do clube. Conquistou 7 Premier Leagues, 3 FA Cups, uma League Cup, 4 Community Shields, uma Champions League, uma Copa Intercontinental e uma Recopa Europeia. Sua versatilidade para defender e atacar, somada à precisão em bolas paradas e pênaltis, o destacam. Irwin era um jogador taticamente impecável e uma garantia absoluta, indispensável em qualquer contexto. Seu perfil discreto não diminui seu legado como um dos maiores laterais da era Ferguson. E sim, mais uma vez, um consenso total. Irwin fica com a posição no time. Vamos agora para o meio-campo defensivo. E você não vai acreditar, mas outro consenso. Todas as IAs votaram em Roy Keane, o coração e a alma do time durante os anos 90. Roy Keane era mais que um volante defensivo, era o capitão, o líder em campo, o motor da equipe. Sua ferocidade no meio, sua luta incansável e sua liderança inspiradora foram cruciais para o sucesso do United. Com 7 Premier Leagues,
4 FA Cups e a Champions League de 1999, Keane deixou um legado de mentalidade vencedora que define o clube. Lugar mais que merecido no 11 histórico. Até agora, as IAs têm concordado em cada decisão. Seguimos então com o meio-campo criativo. Para essa posição, Grock escolheu Paul Scholes. Ele disputou 718 partidas e é considerado um dos meio-campistas mais completos da história. Conquistou tudo com o clube. Sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de marcar de média distância o tornam o meio-campista criativo ideal. Scholes evoluiu de um papel mais ofensivo para um de controle total do jogo, ditando o ritmo no meio-campo. Seu legado como jogador formado na base e sua influência em gerações de atletas o tornam indispensável. DeepSeek concordou, seguido por ChatGPT, LeChat e Gemini. Sim, mais uma vez, consenso total. Paul Scholes entra no 11 histórico como meio-campista criativo. Seguimos com o meio-campista ofensivo e, finalmente, as IAs discordaram um pouco. Grock votou em Bobby Charlton. Ele disputou 758 partidas e marcou 249 gols, sendo um dos maiores jogadores da história do futebol. Conquistou 3 First Division, uma FA Cup, 2 Community Shields e a Copa da Europa de 1968. Como meia ofensivo, sua capacidade de chegar à área, chutar de longa distância e criar jogadas o tornava único. Sobrevivente do desastre de Munique, seu liderança e resiliência inspiraram o clube, e sua bola de ouro em 1966 reflete seu impacto. Taticamente, sua versatilidade para conectar o meio-campo ao ataque o torna ideal para esta posição. Mas LeChat disse: Eric Cantona, o homem que mudou o destino do clube. Atuando como verdadeiro camisa 10, foi o cérebro e o líder do time nos anos 90. Criava jogadas, marcava gols decisivos e transmitia uma personalidade única. Em apenas 5 temporadas conquistou 4 Premier League e 2 FA Cups, sendo o grande arquiteto da primeira dinastia de Ferguson e o elo entre a velha guarda e a Class of 92. Mais que um meia ofensivo, Cantona foi a faísca que devolveu a grandeza ao United e o transformou em símbolo eterno de Old Trafford. Mas não acabou aí, porque Gemini surpreendeu a todos votando em Wayne Rooney. Ele disse que, embora tenha atuado em várias posições, Rooney atingiu seu auge de influência e criatividade jogando atrás do atacante, conectando o meio-campo ao ataque. Sua força, visão de jogo e capacidade de marcar gols o tornaram um jogador completo. Restavam apenas os votos de ChatGPT e DeepSeek, que claramente entendem de futebol. Ambos escolheram o mesmo jogador, Bobby Charlton. Ele entra para o 11 histórico. E antes de passar para os suplentes, vamos com o trio ofensivo. Para a ponta direita, ChatGPT escolheu George Best, o quinto Beatle, um gênio indomável. Drible endiabrado, velocidade e gol. Ganhou a bola de ouro em 1968 e a Copa da Europa no mesmo ano, formando com Charlton e Law a Holy Trinity. É considerado um dos maiores talentos da história do futebol. Grock não concordou e disse Cristiano Ronaldo. O impacto de Ronaldo em sua primeira passagem foi assombroso. Chegou como um adolescente talentoso e saiu como o melhor jogador do mundo. Sua evolução de um ponta driblador para um goleador implacável foi incrível. Sua velocidade, seus dribles, seus chutes de longa distância e sua mentalidade vencedora o transformaram em uma arma letal pelo lado direito. Foi decisivo na conquista de 3 Premier Leagues consecutivas e da Champions de 2008, onde marcou na final e ganhou sua primeira bola de ouro. LeChat apoiou essa decisão dando o segundo voto, assim como Gemini e DeepSeek. CR7 fica com a posição de ponta direita. Vamos para a ponta esquerda. E aqui, na verdade, não houve debate. Todas as IAs votaram nele, Ryan Giggs. O jogador com mais partidas na história do Manchester United, Giggs personificou longevidade e lealdade. Durante sua extensa carreira, foi um ponta elétrico, com uma capacidade de drible incrível. Sua habilidade para deixar defensores para trás com suas mudanças de ritmo e sua visão de jogo o transformaram em um tormento para as defesas rivais por mais de 2 décadas. Conquistou um recorde de 13 Premier Leagues e 2 Champions League, lugar mais que merecido na equipe histórica. E antes dos suplentes, vamos com o centroavante. Grock e DeepSeek votaram em um histórico, Wayne Rooney. Entre 2004 e 2017, disputou 559 partidas e marcou 253 gols, além de 145 assistências, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Conquistou 5 Premier Leagues, uma FA Cup, 3 League Cups, 4 Community Shields, uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma Europa League. Como centroavante, sua versatilidade para recuar ao meio-campo
assistir e marcar em momentos decisivos o destacava. Seu trabalho defensivo e capacidade de pressionar desde a frente complementavam o estilo de Ferguson. Seu legado como ícone do clube supera outros grandes nomes como Denis Law ou Eric Cantona. Já ChatGPT e Gemini não pensavam o mesmo e escolheram Eric Cantona, o rei. Cantona não apenas mudou o destino do Manchester United, mas também transformou a mentalidade do clube. E embora sua passagem tenha sido curta, seu impacto foi imenso. Coube então à inteligência artificial francesa tomar uma decisão nada fácil. E o escolhido foi Wayne Rooney, completando o 11 ideal histórico do Manchester United. Vamos com os suplentes. Para o goleiro, todas as IAs escolheram o mesmo nome. Edwin van der Sar, gigante na era Ferguson pós-2000, foi peça-chave na conquista da Champions em 2008 e estabeleceu o recorde de invencibilidade na Premier League com 1.311 minutos sem sofrer gols. Seguindo para a defesa, as IAs escolheram Jaap Stam, o zagueiro dominante no triplete de 1999. E para o segundo defensor, a escolha unânime foi Patrice Evra, lateral esquerdo de enorme regularidade, dono de 5 Premier Leagues e capitão em várias temporadas, referência da era moderna. No meio-campo, todas as IAs votaram em Michael Carrick, o cérebro silencioso que deu equilíbrio ao setor por mais de uma década, sendo peça vital na Premier League e na Champions de 2008. O segundo meio-campista foi Brian Robson, o Captain Marvel, ícone do United nos anos 80, liderança absoluta e chegada ao ataque, mesmo em uma fase menos vitoriosa do clube. Para o ataque, o mais citado foi Eric Cantona. E para a segunda vaga ofensiva, houve mais debate. Apareceram nomes como George Best, Ole Gunnar Solskjaer e Andy Cole, mas o escolhido final foi George Best. Que achou desse time histórico? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e nos vemos no próximo com Mais Que Futebol.